Todos, que a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós louvamos fazendo um culto online, um culto ao vivo ao Senhor. O fato não é exatamente a mesma coisa você estar aí com todos juntos, podendo abraçar, principalmente ter esse calor humano, essa comunhão tão gostosa que é a gente sentar, conversar, bater papo, abraçar, pegar na mão, ungir, abençoar. Tudo isso tem feito muita falta, com certeza para vocês também e na nossa vida. Mas nós, por responsabilidade, por cautela e também por obediência, entendemos que é tempo de se recolher. Assim como lá quando Deus disse para o povo no Egito, né? Fiquem nas suas casas para que quando o anjo passar, a casa que tenha a marca do sangue de Jesus não seja então atingida. E eu creio que Deus está guardando cada um de nós nesse tempo. Graças a Deus, nenhuma notícia de nenhuma pessoa, membro da igreja ou familiar que esteja contaminado com o vírus. Graças a Deus estamos com a nossa cidade, uma das capitais brasileiras que tem a menor quantidade de casos confirmados. Graças a Deus, hoje, pelo Dia Nacional de Jejum pelo Brasil e pelas nações, aonde milhares de pastores, obreiros e cristãos estavam entregando o jejum ao Senhor pelo livramento de todo esse vírus que não vem de Deus. Deus é bom, justiça, amor, mas Ele não cria vírus para matar humanos. Pelo contrário, Deus criou a humanidade, né? Quanto mais que Ele vai querer destruir a obra das mãos dEle? Com certeza que não. E Ele está aí muito feliz. Eu creio que o Pai hoje está muito feliz pelo que o Brasil está fazendo, e de jejuar, de orar e de buscar estar pedindo perdão pelos pecadores, pedindo perdão pelos pecados, se consagrando e também pedindo a intervenção de Deus para que tudo isso passe logo e sejamos todos curados e livres de novo para estar cultuando juntos e voltando a realizar tantas coisas. Ainda mais agora, se aproximando aí a Páscoa, né? Tantos eventos maravilhosos produzidos para lembrar a Páscoa, lembrar a ressurreição de Cristo, e nós vamos fazer tudo isso dessa vez em casa. Mas eu creio que na volta vai ser tremendo. Eu já estou vendo a unção de Deus que vai ser derramada na volta, depois que for liberado para nós estarmos todos juntos cultuando a Jesus. Eu quero essa noite orar pela vida do irmão Flávio. Teve uma queda lá na chácara dele, infelizmente, né? Graças a Deus não quebrou muita coisa, né? Mas quero orar por ele, quero orar também pela nossa nação nesse momento. Pai Celestial, nós abençoamos a vida do Flávio, pedindo a Tua cura. Deus, que do alto da cabeça à planta dos pés dele passe a unção da cura do Senhor, livrando ele de toda doença, de toda enfermidade, de toda consequência por causa desta queda, no nome de Jesus. E que o Teu amor esteja alcançando também a vida dele nesse tempo de repouso, e que o Teu Espírito Santo traga sobre ele o refrigério do Senhor. Deus, se há alguém enfermo, doente, nós também apresentamos a Ti, colocamos diante da Tua presença, colocamos a vida da pastora Dani debaixo do sangue de Jesus, para que ela também receba a cura do Senhor sobre todo o seu corpo. Ó Deus, se tem mais algum irmão, alguma irmã, um membro que está da igreja, que está adoecido, visita nessa hora, libera, Senhor, a cura do Senhor sobre essas vidas, no nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Amados, eu quero falar um pouquinho, nós até colocamos aqui os alimentos que nós temos arrecadado neste dia,
Estivemos aqui já de plantão, trabalhando, desde as 9 da manhã até 1h30, e agora à tarde também. E Deus tem nos abençoado. Você que nos assiste, mesmo que não seja da igreja, você pode fazer a sua doação. O apóstolo Paulo diz que a contribuição, a doação é proporcional à renda. A carta dele aos Coríntios diz que quanto às ofertas que se faz para os santos, fazeis vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Então, se uma pessoa ela tem um salário mínimo de renda, R$1.000 mais ou menos, o dízimo é 10%, a oferta é proporcional àquilo que ela ganha. Uma pessoa, uma família que ganha um salário mínimo pode às vezes ofertar 1 quilo de arroz. Uma pessoa que ganha 3 salários mínimos pode ofertar, quem sabe, 3 cestas básicas. Uma pessoa que tem uma renda muito mais alta, ela pode dar muito mais. Então, se cada um fizer dentro da sua possibilidade, nós conseguimos abençoar aqueles que no momento, devido a tudo que está acontecendo, não têm condições de ter os recursos. Então você pode trazer para a igreja, você pode ligar para nós, mandar um WhatsApp, nós também podemos até recolher em alguns lugares, e você então vai estar contribuindo. Lembrando, dízimo foi Jesus que orientou e ensinou a fazer. Mesmo nesse tempo, aquele que está produzindo, aquele que tem o seu salário, deve continuar fiel ao Senhor, devolvendo a Deus 10% daquilo que Deus tem colocado como um presente nas suas mãos, nesse tempo de batalha e de luta, que já já vai terminar no nome de Jesus. Amém? A contribuição, o dízimo, as ofertas, é bíblico. Não foi a igreja que inventou, não foram os pastores e muito menos os padres, mas é a palavra de Deus que orienta que nós façamos dessa maneira. E a palavra de Deus, ela não muda, graças a Deus por isso. Aleluia. Eu quero nessa noite compartilhar um texto com cada um de nós, para nós participarmos da Santa Ceia, que está lá no livro de Romanos, capítulo 8, se você quiser nos acompanhar aí, a partir do versículo 32. O apóstolo Paulo escreve esta carta aos Romanos. O capítulo 8, se você pudesse ler e decorá-lo, você teria uma vida cristã completa, porque ele já é um texto maravilhosamente rico. Eu quero pensar em alguns princípios nessa noite. Capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, versículo 32. A palavra de Deus diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus
que está em Cristo nosso Senhor Jesus. Aleluia. Pai, nós lemos a tua maravilhosa palavra e ela é a nossa herança. Quando nós abrimos esse testamento, ele soa através da leitura, liberando todo o acesso aos bens que temos no reino de Deus. E eu quero profetizar agora, no momento em que eu li esta palavra, esse testamento, que todas estas palavras se tornem reais, fatídicas, verídicas, na vida de cada um de nós que estamos aqui cultuando ao Senhor, nessa noite de Santa Ceia, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quando alguém te dá um presente, quando você ganha um presente de uma pessoa, você que ganha, percebe um valor naquele presente, né? Nem sempre o valor que a gente percebe no presente é o valor que o presente tem. Por exemplo, alguém vai numa loja e compra uma camisa. Essa semana aí, nos próximos dias, alguém vai ganhar uma camisa em nome de Jesus. Estou vendo aqui um ambiente profético. Alguém vai numa loja, compra uma camisa, não pode ir no shopping, né? Então vai numa loja, compra uma camisa, paga R$100 na camisa e dá para você. Você recebe o presente, você olha a camisa e você mais ou menos imagina, puxa, você fica feliz. Uau, eu ganhei uma camisa e essa camisa tem um valor. O valor dessa camisa foi pago nela R$100. R$100. Aí você vai e começa a conhecer a pessoa que te deu a camisa. E você percebe que ela está numa situação financeira difícil e ela não tem muito dinheiro. E você percebe que para ela comprar aquela camisa para você, ela precisou andar 7, 8 quilômetros a pé para ela ter acesso a uma loja que ela estava procurando, e você começa a conhecer aquela pessoa, e você vê que ela foi lá e parcelou a camisa em 10 vezes. E aí eu pergunto para mim e para você, aquela camisa mudou o valor? Mudou o preço da camisa? O preço é o mesmo, R$100. A diferença é que quando você conhece a realidade que a outra pessoa teve que enfrentar, as coisas que a outra pessoa renunciou, abriu mão, você começa a conhecer a pessoa, o quanto ela se dedicou para te dar aquele presente, o valor do presente aumenta para você. Assim é a nossa vida com Deus. Deus nos deu o maior presente, Ele não vai nos dar, Ele não está preparando para a gente receber. Ainda que haja um texto na palavra de Deus que o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus já veio. Por quê? Porque o maior presente de Deus para mim e para você é Jesus Cristo, o único Filho dele, o melhor que ele tinha, o que fez todas as renúncias necessárias para morrer no meu e no teu lugar. Isto é uma prova de amor. Agora, a prova de amor dada por Deus não é para ser sentida. Quando eu ganho um presente da minha esposa, né? Eu gosto de ganhar presente, aleluia. Quando eu ganho um presente da minha esposa, eu fico alegre, eu fico feliz. Mas não é a emoção chamada felicidade, não é a alegria que me faz acordar de manhã e amar a minha esposa. Porque amor não é sentimento, fé não é sentimento, coragem talvez esteja relacionado, mas não é sentimento, é convicção. O cristão, ele é alguém que ele tem convicção de que Jesus já veio, já morreu, já mostrou seu amor, já entregou tudo por nós, já deu o seu Espírito, e Ele está trabalhando em nós para que nós possamos ter o melhor desta terra e durante a eternidade. Isso é o cristão.
Então, essa noite eu quero falar um pouquinho sobre o valor real do amor de Deus. Ou melhor, Jesus, o amor real de Deus. O amor de Deus está em Cristo Jesus. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 3, versículo 16, uma oração. Ele escreve assim: eu oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Deus os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder através do Espírito. Então, a oração de Paulo era para que o Espírito Santo de Deus, que foi dado por Jesus Cristo a todo aquele que aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor, o Espírito Santo lhe fortaleça no amor a Deus. Então não é sentir Deus, não é sentir um arrepio quando eu estou na igreja, ou na presença, ou orando, ou no meu momento de adoração, de soaking, de devocional. Não é sentir, é ter convicção de que o Espírito está em mim, e Ele faz as coisas que Ele veio para fazer através de mim, e a obra de Deus não vai parar. Essa é a fé que o Espírito Santo coloca em nós. Então quem nos fortalece é o Espírito Santo. E Paulo continua no versículo 19 com um paradoxo. Ele diz: é o Espírito Santo que nos dá a conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento. Como que eu posso conhecer um amor que excede o conhecimento? Ou em algumas traduções diz que é um amor que excede, que eu possa conhecer o amor que excede todo entendimento. Paulo está dizendo um paradoxo. Aos primeiros olhos a gente parece uma coisa contrária. Como que eu conheço algo que excede o conhecimento? Aqui tem uma chave para nós, porque a Bíblia ela está debaixo de uma esconderijo espiritual. Pode ver, os cientistas leem a Bíblia, alguns se convertem, outros não entendem nada, porque não tem a revelação. O conhecimento é, na realidade, intimidade. A palavra conhecimento, se a gente for pesquisar no original, ela está falando de ter intimidade, no sentido de ter uma relação íntima, de verdade. Então, para eu conhecer a Deus, eu preciso andar com Ele. Para eu conhecer Jesus, eu devo andar com Jesus, eu devo estudar sobre Jesus, as suas características, os horários que Ele tinha, a sua rotina, o que Ele ensinou, para quem Ele ensinou, por onde Ele viajou. Essa semana eu ouvi alguém falar que Jesus tinha tanta prudência, mas tanta prudência, que houve lugares que Ele não foi, porque lá Ele estava ameaçado de morte. Então veja, se Jesus, o Filho de Deus, não foi a lugares porque estava ameaçado de morte, como que nós podemos afirmar que alguém que não sai de casa é porque não tem fé nos dias que estamos vivendo? Não está certo. Jesus, ele ia para Jerusalém quando ele tinha uma direção de Deus e do Espírito, mas ele sabia que não era o momento de ele ir em alguns momentos, porque lá havia ameaças de morte contra a vida dele, e o tempo dele ainda não havia chegado, né? Outro dia eu ouvi alguém dizer assim: eu vou morrer mesmo, mas não precisa adiantar, melhor que não adiante o serviço, deixe para morrer só na hora que for a vontade de Deus. Conhecer nesse plano divino se refere a receber o amor por revelação. Revelação. Nós entregamos a vida a Jesus por fé, mas prosseguimos a conhecê-lo por revelação, por conversa, por intimidade, por ter um relacionamento mais próximo. Com a intimidade nós vamos desenvolvendo a revelação do reino de Deus e da natureza de Deus na nossa vida. Assim eu defino que conhecimento do plano divino não é intelectual apenas. Não é. Conhecer a Deus não é só intelectual. Conhecer a Deus é muito mais simples do que intelectual. Por quê? Porque é receber por revelação espiritual. E aí há uma grande diferença.
O reino de Deus não precisa ser entendido intelectualmente ou explicado. Ele precisa ser recebido, desfrutado e desenvolvido. É como orar em línguas. A gente no começo não entende, mas a gente ora por fé. A gente continua orando e desenvolvendo, até que então nós possamos orar e orar bem, como Paulo diz. É um processo de crescimento. Que nós possamos desfrutar e desenvolver essas coisas do reino de Deus e alcançar esse amor sobrenatural. Esse amor começa lá nos Salmos, quando a palavra de Deus diz que cada um dos teus dias foi escrito no teu livro, quando ainda nenhum dos teus dias estava feito. Então, ainda que os teus pais são teus pais, você é filho dos teus pais, você é plano dos teus pais, na realidade, antes dos nossos pais, antes dos teus pais te planejarem ou te esperarem, Deus já havia preparado, planejado e colocado todos os teus dias no seu livro. Ou seja, você é plano de Deus como um presente para esta terra. Aleluia. Continuando, Romanos versículo 32. Se Deus deu Jesus, aquele que deu o seu Filho, que é o melhor que ele tinha. É por isso que eu falo sobre esse tempo que nós estamos vivendo. É um tempo de doação muito maior, onde muitas pessoas têm se despertado a doar. Por quê? Porque estão mais parecidas com Deus. Jesus renunciou tudo para doar a si mesmo. Aqueles que andam perto dele se tornam parecidos com ele e renunciam tudo para se doar pela causa do Evangelho. De ajudar, de preparar pessoas, de pregar a palavra, de visitar os doentes, de cuidar de pessoas. Esta é a revelação de um amor que a Bíblia diz que é incapaz de ser entendido intelectualmente. Quando nós recebemos Jesus por fé e procuramos diligentemente conhecer e se aprofundar mais e mais em conversar com Jesus, nós então, através da intimidade, temos uma revelação maior dele, muito maior. Quando a criança é pequena, ela observa o pai e não sabe por que o pai faz o que faz. Quando a criança cresce, se torna um adulto, se fica perto do pai, ela sabe por que o pai age como age. Porque ela tem intimidade com o pai. E quando ela se torna um adulto, ela se torna como o pai. E foi isso que Jesus fez. Através do amor, ele se derramou para ser como o pai é. O pai é doador. Todas as coisas que estão aí foram criadas, foram feitas para nós. Foram feitas para nós. Porque Deus te ama. Continuando, Romanos 8,33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Satanás quer nos tentar, nos fazer esquecer o valor real. É isso que o diabo quer, confundir o valor que você tem. Por quê? Porque quando você não se valoriza, você não entende que você é um filho de Deus, uma pessoa separada, santificada, você luta contra o pecado. Agora, quando você entende quem você é em Cristo, qual é a sua identidade, que Deus deu seu Filho por você, o Espírito Santo habita em você e pode fazer todas as coisas através de você, você não luta mais contra o pecado, porque você está morto para o pecado. Porque o amor de Cristo está em você. Agora, o diabo quer fazer umas armadilhas. Para quê? Para enganar você de que você não tem valor, de que você é culpado, de que você não tem o valor que Deus colocou sobre a tua vida. Agora, o diabo é mentiroso. O diabo é o pai da mentira. Aliás, foi ele que inventou esse negócio de mentira. Ele tem essa estratégia de construir armadilhas para te enganar, para te aprisionar e para te destruir. Certa vez eu estava analisando uma
uma vida conjugal. Um casal que não tinha entendimento, muitas discussões, muitas encrencas, muita discordância. E Deus me mostrou, eu até compartilhei hoje pela manhã, e Deus me mostrou duas cruzes, e havia um príncipe, um principado, em cima, e havia um pano preto, e lá embaixo estava o casal, discutindo, brigando, um de cada lado, um brigando pelos seus próprios interesses aqui, o outro brigando aqui, um discutindo suas razões aqui, o outro aqui. Aqui havia um pano preto, e em cima desse pano preto tinha duas cruzes e um príncipe sentado, manipulando essas cruzes. E eu não entendi no momento, depois fui orar e Deus me revelou. Era um operador de marionetes, aonde essas cruzes ele mexia o casal aqui, ele mexia aqui, e ele criava essa discordância, porque aonde uma casa é dividida, Deus não ordena a bênção. Então o diabo veio e enganava aquele casal para ver essa discordância, para que a bênção de Deus não pudesse repousar naquele lugar. Agora, como que resolve isso então, pastor? Muito simples, olhando para esse texto. Se o amor de Deus, que excede todo entendimento, está derramado em Cristo Jesus na cruz do Calvário, eu entendo que Deus deu tudo, eu dou tudo. Eu renuncio os meus direitos, os meus desejos, as minhas mazelas, em favor do meu próximo. E aí não tem mais como alguém me manipular, porque eu estou morto para o pecado e vivo para Cristo. E já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E acabou a manipulação, a maquinação e a enganação e o aprisionamento. Eu amo esse texto de Romanos capítulo 8, versos 33 e 4, quando ele diz assim: Cristo morreu por nós, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Jesus agora, enquanto estamos aqui, está orando por você e por mim diante de Deus. É o único intercessor celestial que existe. Mas ninguém ora por você no céu, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus, segundo a palavra de Deus. Ele é o intercessor. Então Jesus não terminou a sua obra na cruz, não terminou a sua obra na ressurreição. Jesus continua trabalhando até hoje, orando por você. Quer um amor maior que esse? Quantas vezes a gente é enganado, cai no pecado, e a gente fica lá com vergonha, ou se sentindo culpado, e Jesus continua intercedendo por você. Por quê? Para que você seja livre e possa andar em tudo aquilo que Ele sonhou para a sua vida. Louvado seja Deus. Para concluir, Paulo continua dizendo: quem nos separará deste amor? Alguém pode aprontar com você, a situação pode ficar difícil, pode aparecer essas coisas que estão por aí, pragas, vírus, perseguições, pode acontecer, mas nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada. E aí ele vem com esta promessa maravilhosa, que nós somos, em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Aqui eu queria parar para a gente terminar essa palavra, porque muitas vezes eu ouço pessoas citarem esse texto dizendo que ele é mais que vencedor, como se fosse uma frase de autoajuda. Eu quero dizer que ninguém é mais que vencedor se não estiver falando o texto completo. Por quê? Porque eu só sou mais que vencedor se eu estiver em Cristo Jesus. É o que Paulo diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo que nos amou. Então isso não é frase de autoajuda, isso é frase de dependência de Cristo, isso é frase de buscar a ajuda do alto, daquele que intercede, daquele que deu a sua vida e daquele que vai voltar para buscar a sua igreja, e quem sabe se ele não está chegando nos próximos dias, porque nós estamos orando: vem nos buscar, papai.
porque nós queremos estar na eternidade com Deus. Ainda que hoje muitas pessoas estão fora do Evangelho, muitas pessoas não estão ainda salvas, e quem sabe esse é o tempo onde vai haver o maior avivamento da história da humanidade, onde nós temos a oportunidade de, dentro da nossa casa, cuidar, discipular, mudar a vida daqueles que estão perto de nós. E se cada um fizer isso, e também aí através das mídias, das redes sociais, espalhar o Evangelho, quem sabe Jesus não está preparando um alinhamento mundial para estar voltando para levar a sua noiva. Eu creio que depois de tudo isso, muita coisa vai mudar. Eu não creio que vai mudar. Ah, pastor, vai mudar, vai ter dificuldade, vai ter crise, vai ter desemprego, vai ter mendigo, vai ter perdendo casa, perdendo não sei o que. Irmãos, a gente ouve tudo isso, mas em nome de Jesus vai mudar para melhor, para que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra, para que o amor de Deus seja compartilhado em todos os 4 cantos do mundo, e quem sabe até para que nós possamos ser arrebatados com Cristo. Em nome de Jesus, eu quero orar com você nessa noite. O amor de Jesus, o amor de Deus derramado em Jesus Cristo é a chave mestra, para uma vida de vitórias e uma eternidade na presença de Deus e não no inferno. E Deus quer alcançar a vida de cada um. Pai, eu oro nesta noite, Senhor, sobre cada vida que está conosco, presente ou através das redes sociais, ó Deus. Cada casa, cada família, cada vida, Senhor. Pai, eu oro por esse cônjuge, esses filhos que estão nos ouvindo, nos assistindo, e que ainda não estão com Cristo Jesus no centro da sua vida, Pai. Eu oro para que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, se revele com o Teu amor incomparável, demonstrando o quanto eles são especiais, o quanto eles são importantes, o quanto Jesus os ama, a cada um deles, Senhor. Eu oro por esse visitante, essa pessoa que está nesse lar agora, nesta casa, participando desse culto, participando desse momento em família, desse momento com seus amigos, pedindo que o Senhor o revele o seu amor, e esse amor que é incondicional, Pai. Senhor, eu repreendo essa voz mentirosa que está dizendo nesses ouvidos que eles não são dignos de receber a Deus por causa dos seus pecados, por causa das suas escolhas. Eu repreendo estas vozes agora no nome de Jesus, e eu te peço, abraça e demonstra o teu amor incomparável sobre cada vida que nos assiste, aonde estiver chegando a minha voz, no nome de Jesus Cristo, ó Deus Todo-Poderoso. Senhor, eu espero e profetizo que cada um receba esta revelação do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e continue recebendo todos os dias da sua vida, pela manhã, esse amor incomparável, incondicional e infinito, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.